através da vaga vinculada. Também com relação, senhor presidente, ao evento que será realizado no dia 10 pelo Conselho Regional de Administração, gostaria de informar os nobres pares de que esta casa não tem nenhuma responsabilidade ou ingerência sobre a escolha dos administradores. É bom que fique claro isso, que é uma organização do Conselho Regional de Administração e, portanto, os membros desta casa não sugeriram e também não fizeram, não opinaram nos nomes das pessoas que, em tese, serão homenageadas pelo Conselho Regional de Administração. Não seria uma homenagem desta casa, mas sim do Conselho. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorge. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, servidores da casa e demais pessoas que nos assistem, faço uso dos pequenos comentários, senhor presidente, apenas para comentar sobre o acidente que ocorreu no domingo, que vitimou a senhora Salete, lá no bairro Figueroa, na rua João José Cesário Guzzi. Me lembrei que tinha uma indicação que eu havia feito para aquela rua no dia 1º de junho de 2015. A indicação número 149/2015, que diz assim: indica o senhor prefeito municipal que determina a DITESC que faça estudo técnico para instalação de 2 lombadas ou outro dispositivo inibidor de velocidade na rua José Cesário Guzzi, especialmente em frente aos imóveis de números 500 e 625, no bairro Figueroa, conforme fotos em anexo. A justificativa: o atendimento à presente indicação, além de solicitação de moradores, faz-se necessária tendo em vista que a referida via, em especial no trecho mencionado, é de intensa movimentação de pedestres, saídas e entradas de veículos, além do que motoristas que se utilizam da mesma extrapolam na velocidade, o que por diversas vezes já ocorreram riscos de atropelamento e acidentes de grande monta. No dia 13 de julho, um mês, portanto, mais ou menos um mês e 13 dias depois, nós recebemos a resposta da Prefeitura Municipal dizendo que o DITESC informa que será realizado estudo no local para verificar a sinalização e se há possibilidade de colocação de lombada ou faixa elevada, e assim atender às solicitações com eficácias. Eu não comento isso, senhor presidente, de forma alguma, entendendo que se tivesse a lombada lá, não ocorreria a tragédia, né? Mas, assim, supostamente, pelo que se pressupõe, com certeza ajudaria e agilizaria bastante. Ainda hoje estive lá no local, e o número 500 que eu citei aqui na indicação, aproximadamente não chega a dar 50 metros do local onde houve o acidente. Então, talvez se realmente tivesse ali a lombada, tivesse sido feita essa lombada, talvez teria sido evitado. Então, nós sabemos que é preocupante essa questão de trânsito, né, dos nossos motoristas, não só em Caçador, mas em várias localidades. Em Lages aconteceu aí domingo uma fatalidade também, que um senhor de 81 anos furou uma blitz e o policial disparou com arma de fogo, acabou atingindo uma pedestre, né, que estava na calçada. A gente fala muito que tem que ser feito programas educativos e tantas outras coisas, mas na realidade a gente não se vê assim uma mobilização geral da população e de todas as entidades, né, órgãos vivos da nossa sociedade que tentam fazer alguma coisa nesse sentido. Pelo que a gente se pressupõe, pelo que falam, da velocidade do carro que atingiu e um depoimento pessoal de próprios vizinhos ali, de onde aconteceu, realmente a pessoa vinha em excesso de velocidade e foi inclusive pedido via rádio. Eu escutei até uma entrevista com o Murilo, entrevistando o pessoal, e através do jornal também, que os vizinhos pediram, já vinham há tempo pedido essa lombada. Então, só que essa foi a forma que nós oficializamos, então, o pedido, né? Então, passou-se mais de 4 meses e não foi feito. Isso não comento aqui querendo dizer que a DITESC errou, de forma alguma, nós não podemos, tem que ser prudente nas nossas colocações e entender. Mas que quando um vereador faz indicação, ele não faz por acaso, né? Se nós quiséssemos fazer aqui indicação todo dia, a gente teria de monte de indicações aqui. Então a gente faz realmente quando a população pede, quando a gente observa uma grande necessidade que se tem de mudança. Então eu quero deixar registrado, senhor presidente, essa questão, né?
e que realmente o Executivo atenda melhor as nossas indicações. O vereador Alencar, esses dias, falou apenas uma questão de tinta, né? Tinta, uma sinalização com tinta que custa muito pouco, né? Para poder melhorar, de repente, o trânsito e algumas coisas em nossa cidade, o que poderia ajudar muito. Então, eu quero deixar apenas registrado assim essa nossa colocação. A vida da dona Salete não conseguimos mais trazer à tona, mas quem sabe outros casos poderão acontecer, né, se não diagnosticados e observados com uma atenção mais especial por parte do Executivo. Todo mundo é contra a lombada, a gente sabe disso, né? Mas você vai fazer o quê? Lombada é a coisa mais barata que existe hoje para você tentar inibir. Aí você vai fazer custo-benefício. O que vale mais? Você gastar um pouquinho numa lombada pequena ali e evitar um grande acidente, alguma coisa, e daí você vai instalar um semáforo, alguma coisa assim, de repente sai muito mais caro. Então, eu sou ainda favorável a essas questões de lombadas e acredito que enquanto não existir uma educação efetiva de todos, tem que haver pelo menos esse dispositivo inibidor chamado lombada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria vereador Gilberto, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que participam da sessão, na verdade, o que o vereador Jorge fala é uma realidade. Eu só acho assim a demora de uma resposta, de um estudo, demora demais para estudar. 3, 4 meses para daí vir a resposta sabendo que ou não tem tinta ou não tem condições de fazer a lombada. Isso realmente não é só nessa indicação do vereador Jorge, quase em todas. Outra coisa, eu hoje recebi uma ligação de manhã de um morador da linha Santana e nos trazendo uma grande preocupação. Eles fazem 14 quilômetros devido à ponte, que eu já comentei semana passada, ou retrasada, sobre a ponte da linha Santana. Então, segundo os moradores lá, e a gente conhece, os italianos são pessoas de palavras, e diz que iam se unir umas 15, 20 pessoas, iam vir na prefeitura e fazer. Aí eu pedi para eles, por favor, deixe que eu não faço isso, que eu vou entrar em contato com o executivo para ver quando que vai ser feito essa dita ponte. Então, eu até entrei em contato com o Giovanni e ele me disse que o Tedesco então vai ajudar na questão financeira, e semana que vem vai ser então começada essa ponte. Mas vejam bem, tem pessoas que trabalham no Adame, eles têm que fazer 14 quilômetros a mais. E isso é uma pena. Pessoas que vão trabalhar e depois voltam a estudar, e isso está trazendo assim uma séria dificuldade para os moradores. Então eu estou colocando e registrando aqui porque a filha que é advogada e amiga de todas nós aqui, a Rosane Gomes, ela disse, dá um jeito. Então estou trazendo em registro aqui que semana que vem, segundo o Giovanni, vai ser confeccionada essa ponte. Então espero que seja atendido esse pedido aqui, que realmente há um custo muito grande para os moradores. E a ponte seria barata. Até disseram, por que não deixar a ponte do jeito que estava? Que ao menos eles andavam, atravessavam a pé, não precisava fazer a volta. E arrancar a ponte de lá, e hoje nós estamos com esse problemão. Então, eu deixo registrado aqui e quero pedir que o Executivo, então, tome as providências o mais rápido possível. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Então, queria informar os nobres pares que tivemos hoje na Secretaria Regional uma reunião do Conselho Regional de Desenvolvimento. Eu fui e essa casa é membro efetivo, né, tem voz e voto. E nós estivemos analisando alguns projetos, é importante se salientar,
que é encaminhado ao governo do Estado, e a partir dessa análise, que já é um passo importante quando esse conselho, que é composto pelos prefeitos da região, né, e mais as câmaras e tal, que já é um passo importante para o projeto meio caminho andado, para o governador aprovar. Eu achei uma coisa interessantíssima, além de ter o projeto para o hospital mais né, nós temos a maioria dos projetos direcionados à agricultura. Eu achei interessante por conta de que a gente vê a preocupação com esse setor que tem sido esvaziado, né? A gente observou o antigranizo, que tem dado a nós um resultado esperado, que algumas pessoas não acreditavam, o próprio secretário regional que foi prefeito não acreditava nisso, como nós questionávamos ele através do sindicato, para que se fosse pago pelo poder público na época, pelos prejuízos, né? Ele não acreditava, hoje ele fez a meia-culpa, dizendo que não acreditava, agora ele acredita, né? Então toda a região não é a proteção total, o caçador tem muitos ainda desses locais que, né, que é feito pelo município, pelas empresas, enfim, agricultores que pagam, mas o Estado tem dado uma mão interessante. E sem contar os projetos aí, de projetos leiteiros, projeto de investimentos e de custeio para muitos agricultores na região para o desenvolvimento, né? Então eu achei interessante, debutando nesse conselho. Inclusive teve uma empresa discorrendo sobre a questão dos telefones fixos para o interior, né, a proposta. Não podemos ficar até o final por conta da nossa sessão aqui, né? Mas dos compromissos assumidos, mas esteve discorrendo sobre a questão da viabilidade de implementar a telefonia fixa no interior também. Solicito a senhora secretária que nos informe a matéria da ordem do dia da presente sessão. Segunda votação, projeto de lei complementar número 019 de 2015, que institui o novo Programa de Recuperação Fiscal de Caçadores, Refis 2015. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 19 de 2015. Não havendo ninguém inscrito, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto de lei permaneçam como estão. Está aprovado em segunda votação. Segunda votação, projeto de lei 058 de 2015, que autoriza transferir recursos financeiros a título de contribuição correntes à Liga Atlética Caçadorense. Em segunda discussão, projeto de lei número 58 de 2015. Ninguém querendo discuti-la, coloca em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 58 de 2015 permaneçam como estão. Está aprovado em segunda votação. Segunda votação, projeto de lei número 060 de 2015, que suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício 2015. Segunda discussão, projeto de lei 60 de 2015. Ninguém querendo discuti-la, coloca em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 60 de 2015 permaneçam como estão. Está aprovado. Segunda votação, projeto número 061 de 2015, que suplementa e anula a dotação orçamentária do orçamento vigente do município de Caçador, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, exercício 2015. Em segunda discussão, projeto de lei 61 de 2015. Ninguém querendo discuti-la, coloca em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 61 de 2015 permaneçam como estão. Está aprovado em segunda votação. Segunda votação, projeto de lei número 014 de 2015, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Rio Bugre. Em segunda discussão, então, o projeto da lei da Câmara Municipal de Caçador 14 de 2015. Ninguém querendo discuti-la, coloca em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei CMC 14 de 2015 permaneçam como estão. Está aprovado. Segunda votação, projeto de lei número 15 de 2015, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de São Pedro. Em segunda discussão, projeto de lei da Câmara Municipal de Caçador 15 de 2015.
Ninguém querendo discuti-la, coloco em votação. Os vereadores e vereadoras que concordam com o projeto de lei, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento número 197 de 2015. Neri Vezaro, infraassinado vereador do PMDB com assento nessa casa, vem requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário de forma regimental, que se oficie a senhora Renata Salamone, parabenizando pela participação e bom desempenho na fase estadual de natação do GESC, conquistando o primeiro lugar da modalidade 50 metros nado peito, segundo lugar na modalidade 100 metros nado peito e o terceiro lugar na modalidade 100 metros nado costas, ocorrido nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2015, em Palhoça, Santa Catarina. Requerimento número 198 de 2015, Neri Vezaro, infraassinado vereador do PMDB com assento nessa casa, vem requerer a Vossa Excelência que se oficie a família de Edneia Aparecida Ribeiro Alves, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de outubro de 2015. Nesses termos, pede deferimento. O requerimento 198 deferido. Em discussão, o requerimento 197, com a palavra ao autor. Presidente, senhores vereadores, demais que nos dão a honra com suas presenças. Na verdade, só com uma correção, é uma adolescente, daí, a Renata Salamone, uma adolescente. E, embora isso aconteceu também em setembro, né, nos dias 11, 12 e 13 de setembro, só agora que a gente está lembrando, mas eu acho que é oportuno ainda, né, homenagear a atleta, pois levou o nome de caçador, né, na questão do GES. E está bem animado ainda a gente conversando com a família, e aqui é bom destacar também que a família é que tem se deslocado e assumido todos os gastos com relação aí à participação dessa jovem. E é caçadorense, é nesse sentido que a gente fez esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Em votação, então, o requerimento 197. Os vereadores que concordam com o presente requerimento, aliás, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 189 de 2015. 199. Desculpa, 199. Cleone Lopes Barbosa Figur, infraassinada vereadora do PSD com assento nessa casa, vem requerer a Vossa Excelência, com base nos artigos 32 e 79 da Lei Orgânica do Município de Caçador, ouvido o plenário de forma regimental, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, encaminhe informações sobre a aquisição na modalidade de compra direta de 5 rodas no valor unitário de 2.440, perfazendo um total de 12.200. Da seguinte forma: letra A, cópia da requisição interna 080089, letra B, cópia da nota fiscal, letra C, cópia das cotações de preços e letra D, fundamentos que respaldam o ato administrativo de aquisição dos produtos sem a observância da Lei 866/93. Nesses termos, pede deferimento. Em discussão, o requerimento 199. Com a palavra, a autora. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, servidores dessa casa, imprensa, professor Walter Venderguete, colega da CADEF e demais pessoas que prestigiam essa sessão. Senhor presidente, fazendo acompanhamento, né, do portal de transparência, em especial no setor que se fala compra direta, identifiquei uma aquisição pelo município, uma compra direta número 412/2015, né, que trata da manutenção do gabinete do prefeito, no valor de 2.200, né, que o material serviço seria roda, né, a um valor conforme lido pela nossa secretária. Analisando ainda dentro do portal, identificamos também no item que temos de relação de empenhos a pagar por ordem cronológica, identificamos que existe essa compra ainda está para ser quitada, né, prevê com recursos ordinários, né, então seria o objeto aquisição de 5 rodas de liga leve para o veículo Azera, placas MKQ 2412, do gabinete do prefeito, conforme requisição interna número 080089, né? E menciona a compra direta, conforme já falei aos senhores.
Nisso, eu fui procurar estudar a portaria 448 do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, né, aonde classificam as despesas públicas, né, portaria. E essa portaria orienta o administrador público aí, quando são material de consumo, quando é consumo de pessoas físicas, né, quando é consumo na contratação de pessoas jurídicas e quando é material permanente. Segundo essa portaria, até por um possível entendimento, a possibilidade do entendimento de que se fosse caracterizado como material permanente. E numa análise muito pífia, talvez, de pensar que isso fosse equipamentos, né? E aí encontro nessa portaria, né, material para manutenção dos veículos, né, e ainda nessa portaria que orienta todas as despesas nos entes estatais, ele fala motor de reposição, para-choque, pneus e tudo mais, material de consumo. Porque a dúvida era, material de consumo, ou a possibilidade de ser compreendida dos 10% dos 150 mil, não existe essa possibilidade, porque lá é obras, né? A lei fala obras nas licitações, não fala material de consumo. E também, ali, buscando nessa portaria qual seria a possibilidade, né? Aí fomos sobre a manutenção lá dos veículos, que nos remete ao entendimento que isso seria consumo, né? E aí, chegando nessa portaria onde fala dos equipamentos, né? Vislumbrando essa remota possibilidade, também a gente viu que a aquisição do veículo ela né, é um bem imóvel, mas não pode ser considerado acessório, especialmente aquilo que retirado desfigura o bem. Aí, continuando analisando a situação, restou comprovada que deve ser material de consumo, porque esse veículo foi adquirido no dia 18 de março de 2013, 3 meses depois que o prefeito assumiu a prefeitura, num preço dos 125 mil. Né? Aí, está comprovado, porque se o veículo tem 2 anos e pouco e já precisou trocar 5 rodas, realmente talvez não seja boa a qualidade da roda com que veio de fabricação esse veículo. E aí, então, reputa-se um exagero a aquisição de um veículo deste valor, né, por um prefeito, eu entendo, 125 mil, 3 meses que entrou no governo, compra, até porque não conhecia o carro, né, e quem conhece me dizia, é uma espaçonave, né. E aí, salvo o melhor juízo, eu me lembro que a dona Dilma, quando estava presidente, andava com um Fox do antigo presidente, e nós aqui estávamos, o prefeito, com Azeira. Então, são 2 anos e 5 meses a utilidade de uma roda, né? E aí, se for nessa lógica, resta comprovada que isso daí é consumo, e consumo não pode ser comprado, não pode ser pago por compra direta. Então, esse requerimento, ele objetiva buscar o entendimento de quem orientou, de quem procedeu dessa forma, no sentido de que, primeiro eu quero identificar, né, porque menciona a requisição interna, né, acredito eu, assinado pelo prefeito, mas vamos ver quem assinou, né, a cópia da nota fiscal, a cópia das cotações de preço, porque mesmo que você faça uma compra direta, a cotação de preço, no mínimo, você vai ter que fazer. E também eu queria ouvir, por parte da administração pública, quais são os fundamentos, né, que venham a respaldar um ato administrativo dessa natureza para a aquisição desse veículo que eu entendo sem a observância da lei de licitações. Então, esse requerimento, ele vem com o intuito de dar a palavra para a administração pública se justificar ou apresentar os seus motivos para que possamos identificar se houve legalidade ou não na aquisição desses objetos. Estou para comigo previamente convencida de que não poderia ser nesta modalidade, mas disposta a ouvir os argumentos
da Prefeitura em relação a isso. Então, é esse o objetivo desse requerimento e peço a todos os companheiros que me auxiliem, né, aprovem esse requerimento para que a gente possa elucidar essa situação que envolve a aquisição de 5 rodas, né, com os pneus, obviamente, né, porque 2.400, num prazo de 2 anos e 5 meses, para um veículo tipo espaçonave. Né? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Alencar. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que acompanham essa sessão, eu não poderia deixar de me manifestar, vereadora Cleoni, parabenizo pelo seu empenho e fico estarrecido com as informações aqui assim. Eu tenho medo de que o valor de 2.440 seja só o valor da roda, não seja pneu aqui nessa história. Não é propaganda nenhuma, mas se não me engano, é um carro Hyundai que oferece 5 anos de garantia. Se fosse algum defeito de fabricação, estaria coberto pela garantia. É estarrecedor essa informação que a senhora nos traz aqui assim, e confiamos que venha essa informação para que tenhamos as explicações necessárias. Muito obrigado. Olá, vereador Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais presentes e imprensa, é efetivamente questionável a aquisição. O vereador Alencar se antecipou aquilo que eu iria dizer. Há uma garantia que persiste sobre esse bem. Estranho é que, se houve algo danoso que tornou esses objetos imprestáveis, foi muito grave, que atingiu até o STEP. Ou então estamos trocando por novos, cujo modelo é diverso daquele original, e para que fique tudo bonitinho tem que ser 5. Mas a verdade é que, no momento de dificuldade financeira, onde servidores tiveram e têm valores salariais retidos ou descontados, diminuídos de suas comissões, gratificações, não se justifica medida desta natureza. Obviamente que o carro deve ter sido adquirido mediante o processo licitatório pertinente. Acreditamos que foi. Embora também tenhamos como interpretação pessoal que, nos dias atuais, é algo exagerado para o poder público. Esta casa, há alguns anos, tem o seu primeiro veículo, adquirido em 2005, o mantém em perfeitas condições até hoje, adquiriu um segundo modelo de nível médio, não se permitindo, embora tendo e podendo porque a lei permite, e tendo porque tinha disponibilidade financeira. Mas o que impera nisso tudo não é o poder financeiro disponível, mas é o sentido ético do gasto público. Então, nós questionamos desde o início um veículo desta envergadura, deste montante, e obviamente questionamos o valor dessa compra neste momento, e principalmente, afora qualquer portaria aí citada, fere frontalmente os dispositivos elencados na Lei 8666. Portanto, é necessário e imprescindível que se explique. E nestes momentos de crise, também os servidores se tornam fiscais. E fiscais mais efetivos na medida em que eles estão pagando parte de um débito. E ontem fui questionado: você sabia que a administração pública municipal, há poucos meses, licitou para a manutenção dos seus equipamentos, computadores, um processo licitatório na ordem de 500 mil, quando temos servidores profissionais efetivos para esta função e que supriam
esta deficiência na ordem de 5 mil mês. Então, também é algo que buscaremos questionar, porque em se tratando de economia de finanças, de necessidades, eu acho que, e a lei permite, que o município reveja todos os seus contratos, suas despesas, e possa corrigi-los a menor ou até extinguir unilateralmente se há algo que extrapole ou que se verifique inviável nesse instante. Então, nós verificamos a ocorrência de coisas que se afrontam. De um lado, se pede a economia, o servidor, se corta o seu salário, e a lei de responsabilidade fiscal prevê essa possibilidade, mas de outro se toma atitudes dessa natureza e ainda se gasta e continua se gastando excessivamente com publicidade. Eu falei alguns meses atrás 100, no mês subsequente 80, esse mês na ordem de 70 mil. Eu diria que há possibilidade real de se fazer a comunicação que a prefeitura necessita com muito menos, notadamente nesse momento. Então, partilho da sua colocação, meus parabéns. Em regime de votação, então, os vereadores concordam com o requerimento número 199, proposto por Cleonir Lopes Barbosa Figur. Permaneça como está. Está aprovado. Indicações. Indicação 270 de 2015. Indica ao senhor prefeito municipal que determina o setor competente da municipalidade que providencie a substituição das lâmpadas queimadas na rua Ernesto Kirchner, no centro, pois a ausência da iluminação está colocando em risco a integridade física dos transeuntes. Carlos Evandro Luz, vereador do PMDB. Em discussão, indicação 270. Palavra ao autor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, indicação dessa natureza me parece igual àquela em que nós pedimos para tapar e corrigir buracos nas vias públicas, tamanha deficiência no setor de energia. A rua Ernesto Kirchner é uma rua central localizada próxima à universidade. Faço a indicação porque o tema levantado nesta casa, dias atrás, motivam as pessoas a contactar, e o morador daquela via, pequena em extensão, cerca de 300 metros, com 5 postes em toda a sua extensão, 3 dos quais com luminárias quebradas. Numa região essencial, central, de fluidez de pessoas, de veículos, de estacionamento de dezenas de veículos todas as noites ali, de alunos, de estudantes, e que prejudica, inclusive, na questão de segurança. É normal e corriqueiro. Então, há meses, porque, segundo a informação, já ultrapassam 2 meses que se encontram nessas condições. O vereador Valmor trouxe a informação de que a administração pública tinha pendente apenas setembro. Portanto, a Conduvale teria o dever de estar assistindo, a não ser que deixou de pagar por meses e apenas veio a quitar em setembro. Mas, de qualquer modo, quem está aí sendo prejudicado é a população como um todo. Corriqueiro e comum ver-se agora luminárias, né, andando por aí, ou é uma procissão, não é? São alunos da universidade que se aproximam daquela região e naquela via com celulares e lanternas. Estamos retroagindo, e ainda bem que dispomos desse equipamento, que quase todos têm, para se conduzir à noite, porque realmente, até para encontrar o carro em noites chuvosas e escuras, é difícil nas circunstâncias que se encontram. Uma vergonha. Por isso a indicação. Palavra ao vereador Jorge. Apenas para acrescentar, senhor presidente, cumprimentando também o professor Walter, que faz presente, nosso amigo. Como disse o vereador Carlos Evandro, a gente levanta o tema e o pessoal começa a perguntar. Hoje de manhã até alguém também me perguntou, poxa, e a Rua Tangará, o que eu faço lá? A Rua Tangará faz mais de 1 ano que está sem iluminação também, alguns postes. E aí eu até falei para eles que nós havíamos questionado a semana passada, ontem ainda nós pedimos para o vereador Valmor dar uma averiguada para nós, certamente ele deve estar
atrás de respostas, como sempre tem feito, mas realmente é uma questão muito complicada, dificultosa, que a gente tem que resolver. E até o cidadão questionou, poxa, se nós pagamos todo mês taxa de iluminação pública, o cidadão paga. O que é essa taxa de iluminação pública? É exatamente essa iluminação que está quebrada, que está faltando, que está queimada, que precisa ser reposta. Então, parabéns ao vereador Carlos, e a gente se associa junto nesses pedidos aí. Obrigado, senhor presidente. Olá, vereador Neri. Senhor presidente, senhores vereadores, mas só para comentar, onde há falta de luz em alguns lugares e em outros lugares tem luz acesa direto. É o caso de lá pertinho do Recanto da Alvorada, próximo à rua Pedro Alves Cabral. Então já dá uns 15 dias que ligaram, e a gente ligou para o 0800 solicitando que fosse lá, quem sabe o fotocélula está queimado ou as lâmpadas estão acesas direto. E os próprios moradores têm procurado, inclusive a Celesc, né, para que vá lá e faça o reparo. E até agora não foi atendido. Então, um certo descrédito, né, e desleixo com relação a essa parte de iluminação pública de um tempo para cá. Não foi o tempo todo. E isso está minando na cidade. Então, também me associo, Carlão, a essa tua indicação. Olá, vereador Flávio. Senhor presidente, senhoras vereadores, Walter Andriguete, profissionais da imprensa. Realmente, comentário, o vereador Neri é mais ou menos nessa linha também. Fui procurado por alguns moradores do bairro Sorgato, e não no sentido de falta de energia elétrica, mas exatamente nessa situação, ali perto da Praça do Colônia e nas ruas adjacentes ali, na rua Domingos Sorgato, de que as lâmpadas, as luminárias ficam permanentemente acesas, né? Segundo informações, já ligaram na Celesc, também já ligaram na prefeitura informando. E a preocupação da pessoa que me procurou, até que contactou comigo, era no sentido de preocupando, achando que conforme o consumo da lâmpada ficando acesa permanentemente, aumentaria a taxa de iluminação pública dela, né? Ela disse, poxa, Flavinho, quanto nós vamos pagar de iluminação pública, né? Até informei ela que é uma taxa, né, fixa, tal, que não é rateada conforme o consumo, né, pelo número de habitantes e tudo mais, mas a preocupação dos moradores, né, de que, e aquilo que os vereadores que me antecederam falaram, né, em algumas ruas, uma penumbra, né, uma insegurança total aí de lâmpadas que não acendem, e em outros pontos, né, as lâmpadas que permanecem acesas ininterruptamente, né, mostrando, né, que falta realmente essa fiscalização, falta o pessoal percorrer as ruas da cidade, os bairros, e até mesmo em casa, quando o morador reclama, não há uma resposta com relação à solução do problema, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Valmor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que acompanham esta sessão, eu, ouvindo atentamente os nobres pares, e inclusive fiz uma indicação recente, mais precisamente na rua Tupinambá, onde existe a iluminação pública, e fui me certificar tecnicamente o que significa isso. Aí falaram que tem lâmpadas de 75, de 250, de 400, acredito que aquela da Tupinambá é de 60. Porque não clareia absolutamente nada, você enxerga a lâmpada lá em cima, mas não clareia. E, na verdade, eu vejo, senhor presidente, que nós não devemos atribuir responsabilidades a A, B ou C. A responsabilidade acaba sendo Poder Executivo, que tem a atribuição de cobrar o serviço, e de quem executa o serviço. E aí, não estou aqui tentando repassar a responsabilidade à Celesc, mas houve indicação de vários colegas aqui, inclusive o vereador Alencar, na rua da Fezer, que deveria estender. Eu fiz na rua Amazonas, e aí disseram que precisava ter um engenheiro elétrico da prefeitura para preparar o projeto para... Sim, mas a Celesc é o quê, afinal de contas? Ela está aqui para administrar, arrecadar. E quando nós falamos da iluminação pública, e aí eu tenho que me associar do desperdício, porque tem um bairro, não precisa citar, agora quando escurecer, saímos daqui, nós vamos olhar um bairro lindo, todo claro, iluminado. Vai dar, eu acredito que do ponto de vista comercial vai ser uma maravilha, todo mundo vai querer comprar, porque lá está iluminado. Quem é que está pagando aquela conta? Você não tem uma única residência lá. Quem está pagando a conta somos nós. Nós, o poder público, o poder executivo, que paga
o que nós, consumidores, estamos pagando na nossa fatura. Mas lá não existe fatura, mas existe iluminação. E tem que ser pago, porque a Celesc não fornece sem ser pago. Quando fica a luz acesa durante o dia, para a Celeste não é problema, porque ela vai receber. Pode ficar dia e noite, melhor ainda, vai receber mais. E aí eu vou citar um exemplo bem simples. Nós temos os elevados que estão uma maravilha, né? Todo iluminado. Alguém paga. Não existia aquela iluminação. Hoje existe e alguém paga. Quem paga? Da cota que nós. Logo, vai reduzir o serviço prestado em outras áreas. Por quê? Porque o valor que se arrecada continua sendo o mesmo daqueles que pagam a iluminação pública nas suas cotas. E aí, indo mais longe, a Ponte de Laguna ficou uma maravilha. Um cartão postal. E a briga lá é quem vai pagar a conta. Porque o município já disse que não vai pagar. E está todo iluminado. Por quê? Porque lá não tem fatura, não aumentou as faturas para ratear aquele custo. Ou aumenta o valor de cada consumidor, ou não tem quem vai pagar, porque aumentou o custo da iluminação pública. Portanto, nós estamos vivendo aqui, talvez, algo semelhante à Ponte de Laguna, que são os elevados, e ao bairro, que ainda não está habitado, e que está uma maravilha, que aí não são lâmpadas de 60, mas me parece que deve ser de 400, porque está muito bonito lá em cima. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Glacy. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, imprensa, nós estamos há quase 3 anos já do nosso mandato e, se eu não me engano, desde o início a gente debate sobre isso, sobre iluminação, troca de lâmpadas, falta de iluminação, falta de segurança nas ruas. Acho que como sugestão, conversando aqui com o meu presidente, conversando e trocamos uma ideia, nós vamos fazer um documento pela Câmara e vamos convocar essas empresas, a Conduvale, a Celesc, os órgãos competentes, a administração, que venha, que explique para nós o que está acontecendo, o que dá para fazer e se tem algum planejamento para ser executado. Eu acho que é uma das maneiras que nós podemos estar aí fora conversando e explicando para as pessoas, para o município, o que está acontecendo, e não é uma maneira de nós cobrarmos também. Senão não adianta nós ficarmos debatendo, fazem 3 anos e nós não trouxemos nenhuma empresa aqui para explicar realmente como é que funciona, como é que os trâmites disso. Então, é uma sugestão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Em votação, então, a indicação número 270, proposta pelo vereador Carlos Evandro Luz. Os vereadores que concordam com a indicação permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 271, de 2015, indica ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencia a reabertura e patrulhamento e cascalhamento da via que dá acesso ao Centro de Reabilitação comandado pelo médico psiquiatra Dr. Marcos Heining, na linha Cachoeirinha, rodovia CDR 442. Adilberto Santos de Oliveira, vereador do PSD. Em discussão, a indicação 271. Palavra ao autor. Senhor presidente, eu fiz essa indicação devido que já existe uma clínica ali e, na verdade, entrou para uma reforma e, segundo o doutor me procurou domingo, ele só reabre aquela clínica se tiver um bom acesso para os pacientes, para pessoas que levam seus pacientes lá e vão morar exatamente lá. Então, devido ao mau trânsito, está dificultando a ideia dele abrir. Segundo ele, se não tiver uma recuperação adequada ou de qualidade, ele então recua e não vai nem abrir essa clínica. Então, eu estou fazendo essa indicação a pedido dele, né? E por ser um órgão que é particular, mas na nossa região é a única clínica que existe para pessoas de idade, pessoas deficientes, que os seus parentes têm ali seus internos. Então, eu estou fazendo essa indicação a pedido dele e com essa
ênfase que seja feito, senão senão ele acaba não criando essa clínica ali. Então seria um registro que eu estou fazendo a pedido então do Dr. Marcos. Obrigado, senhor presidente. Regime de votação, então os vereadores concordam com a indicação 271, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Indicação 272, de 2015, indica ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a tubulação para a canalização de águas pluviais e esgoto que corre a céu aberto, nas proximidades do número 76, na rua Otto Lessing, no bairro dos Municípios, conforme fotos em anexo. Ricardo Pellegrinello, vereador do PT. Essa indicação é autoexplicativa, né, senhores vereadores? Na verdade, só estou usando a palavra para falar sobre ela, porque já foi feita essa indicação nesse nosso mandato ainda, e agora, com a chegada do verão, né, os dias mais quentes, aí, esse esgoto a céu aberto é um problema sério naquela região, né? Então, por isso, a indicação na tentativa de que seja consertado essa localidade, esse esgoto a céu aberto, também arrumadas as estradas. Indicação. Desculpa. Regime de votação, então, os vereadores concordam com a indicação 272, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 273, de 2015, indica ao senhor prefeito municipal que determine a DITESC que promova estudo de viabilidade técnica de maneira a promover alteração de fluxo de tráfego conforme esquema em anexo nas ruas Quintino Bocaiúva e Marechal Floriano Peixoto, recentemente convertidas para mão única, mas com sentido oposto ao pretendido, que entendemos estar inversa ao necessário para os objetivos pretendidos. Tal afirmação é feita após termos realizado pesquisa de campo com usuários das vias, sejam moradores, funcionários do Colégio Bom Jesus Aurora, comerciantes da área e especialmente pais de alunos do referido colégio. Uninamente objetivamos manifestações favoráveis ao que estamos propondo e acreditamos ser esta uma alteração benéfica a todos que utilizam-se daquelas vias. Alencar Mendes, vereador do DEM. Em discussão, indicação 273, o autor com a palavra. Senhor presidente, por diversas vezes eu utilizei da palavra aqui para elogiar o trabalho desenvolvido pela DITESC, pela coordenação de trânsito, pelas alterações promovidas, e especialmente pela postura da DITESC, que sempre, ao nosso entender, buscou dois objetivos ou duas maneiras de agir, que é otimizar os resultados para a população, para o maior número possível de usuários das vias, e a realização rotineira de testes antes de promover as alterações. Nesse caso específico, isso não aconteceu. Nesse caso específico não houve teste, nesse caso específico não houve o atendimento às necessidades da população. Eu me refiro àquela alteração de transformar em mão única as ruas ao redor do Colégio Aurora, e no nosso entender, e não é um entender particular apenas, eu tive cuidado de fazer isso, por isso demorou um pouquinho, algumas semanas depois de que foi promovida essa alteração, porque eu fui lá fazer pesquisa de campo, realmente, com os moradores, com os funcionários, professores do colégio e com os pais de alunos que levam seus filhos aos colégios, as vans escolares e coisa assim, que eu diria que unanimemente aconteceu o respaldo a essa nossa proposta de que, em primeiro lugar, a obtenção de mão única naquelas vias melhorou, sim, dá mais segurança, reduz o fluxo de tráfego, reduz a via, se transforma em uma via mais larga, vamos dizer assim, mas o sentido feito dessa mão única, ele está completamente fora do que deveria acontecer. Em primeiro lugar, do jeito que está, ao invés de trazer as pessoas para o portão do colégio, uma coisa assim, está tirando dali. O Colégio Aurora já trocou o lado de entrada dos alunos, porque aonde existia, na rua Marechal Deodoro,
vans escolares que viessem ali, em sua maioria vindas dessa região, da região do centro da cidade para o Colégio Aurora, paravam no lado oposto da via e todas as crianças tinham que atravessar. Lá acontece teoricamente a mesma coisa, mas agora com mão única fazem as vans parar do lado do colégio, mas mesmo assim a porta continua abrindo para o lado da rua ali. Seria muito mais vantajoso se acontecesse o contrário. Além disso, o trânsito, especialmente na rua Herculano Coelho de Souza, que dá acesso a essa região, não, por se tratar de um trânsito que tem que cruzar a via, vai acumulando veículos naquela região e isso chega a trancar lá em cima na sinaleira. Sem contar na inutilidade, especialmente da rua Quintino Bocaiúva, que ao determinar o sentido de trânsito que está agora, o que está acontecendo lá é a mesma coisa que aconteceu direto na frente do Hospital Maicê, onde foi colocado placas, onde foi determinado que era proibido o estacionamento, e o que aconteceu foi que as pessoas simplesmente ignoraram aquilo, pela falta de lógica que aquilo tinha, tirar o estacionamento de frente ao hospital, e todo mundo continuava estacionando carros ali, até que agora tiraram as placas daquilo ali. Diversas vezes eu já presenciei na rua Quintino Bocaiúva, que agora não pode ir no sentido da Marechal Deodoro para Marechal Floriano, pessoas simplesmente ignorando aquilo, porque a rua está completamente deserta. Elas vão, lógico, fazendo uma infração de trânsito, não é correto que isso se faça, mas é a prova de que aquilo não está funcionando adequadamente. Eu sei que já existe, já foi implementada, já está pintado, é uma alteração que seria ruim acontecer, ter que fazer de novo. Mas eu acho que é menos pior nesse caso, porque vai vir ao encontro da necessidade real dos usuários daquela via, e repito, através da pesquisa de campo que fizemos, é respaldada essa opinião por todos os usuários. Obrigado. Vereador Jorge. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos apenas parabenizar o vereador Alencar. Na semana que foi feita essa mudança, me lembro que até o vereador Alencar comentou em rápidas palavras, mas não colocou com tanta propriedade através do estudo e tudo mais, apenas considerou, né, fez as suas observações. E eu até no momento achei, poxa, mas nada tá bom, vamos ver na prática como que funciona. Então, como usuário desse estacionamento, né, até todo dia que a gente faz esse percurso, realmente ele ficou meio contrário ao que deveria ser, além de acarretar outros problemas do próprio fluxo de trânsito. Então a ideia foi boa, deixar a mão única, tudo certinho, mas eu creio que é bem pertinente o estudo do vereador Alencar e que deve ser mudado mesmo que agora tenha um custo, né? Um custo a mais por não serem feitas experiências melhores, mas eu acredito que realmente dessa forma aqui que foi colocado pelo vereador é bem pertinente e vai ajudar bastante no fluxo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Palavra, vereador Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, para complementar o vereador Alencar, ressaltando que a administração pública atendeu pleitos desta casa em outros educandários, né? Iniciando-se, acho que nos primeiros passos, o DOT, o Colégio Adventista e agora, finalmente, o Bom Jesus. Sem exceção, todos ficaram melhores. O que se buscou foi a segurança das pessoas, a maior fluidez do trânsito, segurança dos alunos, notadamente em vias estreitas, havia fluxo nos dois sentidos, em que pese, junto ao Bom Jesus, ter ficado melhor do que antes, mas ainda, acredito, foi equivocado. Assiste razão ao vereador Alencar, principalmente quando nós falamos de transporte coletivo de pessoas. Há dezenas de crianças saindo de 1, 2, 3 vans, quase que todos concomitantemente se dirigem àquele educandário. Você, mesmo num sentido único, lança as crianças para o centro da via. Quando, mudando seu sentido, faz-se isso pela calçada, em segurança completamente diferente. Então, de qualquer modo, quero parabenizar assim, a ação da administração, da DITESC, no atendimento do pleito, mas entendo que esta correção é devida e necessária. Era isso, senhor.
Regime de votação, então, os vereadores e vereadoras que concordam com a indicação 273 proposta pelo vereador Alencar Mendes permaneçam como estão. Está aprovado. Senhores e senhoras... Senhor presidente, visto que temos ainda tempo no horário regimental, apenas para... eu queria comentar na hora que a vereadora Glaci estava falando que vão solicitar a presença da Celesc e outras empresas aqui, de repente, pessoas interessadas na iluminação pública, né? O vereador Carlos Evandro, numa das nossas sessões desse mês, fez a sugestão de a gente fazer uma moção sobre essa questão de videira, né? Kazan, Celesc, Oi, sei lá quem... de videira, nós fazemos moção, então só apenas para nós dar o prosseguimento durante esse nosso interstício até o mês de novembro, para em novembro a gente fazer e levar em votação e realmente encarar essa boa sugestão proposta pelos vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge. Vereador Carlos. Oportunizando, senhor presidente, a manifestação do vereador Jorge, eu queria salientar que a secretaria desta casa já estava elaborando um documento dirigindo, né, ao presidente da Celesc e até por solicitação, uma vez que eu era o autor dessa proposição, solicitei que esse documento não fosse agora ao plenário colocado em discussão, para que nós nos reuníssemos todos e elaborássemos um documento talvez até mais profundo. E eu gostaria, na verdade, eu acho que nós deveríamos nos dirigir ao governo do Estado solicitando a alteração, a mudança do modelo de gestão. Na verdade, nós conhecemos esse modelo, creio, há meio século, talvez mais, mas eu, desde que conheço essa estrutura, nós somos dependentes lá de Videira, na Kazan e na Celesc, sem que tenha uma razão plausível para isso. Se nós olharmos o lado econômico, o número de contribuintes, tanto num quanto no outro órgão, nós somos maiores, mas não queremos menosprezar quem quer que seja. Agora, nós entendemos que não se pode mais continuar a receber ou ao Estado prestar um serviço desta natureza, essencial, tanto no que concerne a água quanto a energia, sem que nós tenhamos autonomia num dos principais polos de produção catarinense. Então, acho que é necessário que esta casa, como um todo, não apenas um vereador, mas nós, e que nós provoquemos também este assunto e que esta casa seja, então, a gestora da provocação desse assunto para outros segmentos da sociedade, exemplo da ASIC, CDL e outras instituições, inclusive, para que nós façamos deste pleito algo prioritário para o município, solicitando a mudança de gestão, autonomia desses escritórios. Agora, é impossível que nós tenhamos que continuar para que se amplie um poste, para que se troque um transformador, colocando-se um mais potente, necessitemos da autorização de alguém lá de Videira e que venha e que contemos com a boa vontade ou a expectativa da percepção de uma diária de um servidor de lá, para vir aqui dar um ok, dizendo ali é uma via habitada, essencial, e que necessita mais um poste. Isso é vergonhoso. E talvez, ao longo do tempo, este assunto tenha passado e até tenhamos sido omissos, até adormecidos nessa expectativa, mas eu acho que é importante que, esse momento, nós todos possamos contribuir, exigindo da administração estadual uma alteração de modelo. Por isso, nós solicitamos que esse documento, em princípio, fosse segurado para que nós amadurecêssemos essa questão mais profundamente. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Cleoni. Senhor presidente, senhores vereadores, acatando, enquanto líder da bancada do PSD, e acatando uma sugestão do vereador Sávio, que esse documento seja encaminhado por todos os líderes da bancadas, a todos os nossos representantes na ALESC, na Assembleia Legislativa, e que possamos, neste momento, nós
demonstrar que este pleito ele é suprapartidário, que esse pleito ele é exclusivamente por caçador, visto que a nossa cidade é a maior cidade do Meio-Oeste e que vem sendo desprestigiada, né, por tantos quantos governos que passaram por Santa Catarina. E na condição de estarmos vinculados ao partido do governador, então estaremos também entregando para ele uma cópia desta moção e tentando contato pessoal no sentido de que ele compreenda que esta é uma estratégia, né, por caçador, e até que a gente faça valer todo o nosso direito e o nosso respeito enquanto maior município do Meio-Oeste de Caçador. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cleoni. Vereador Binotto. Senhor presidente, senhores vereadores, ao nosso amigo Walter, representante da imprensa, só mais a título de informação, eu acho muito oportuna a lembrança do vereador Carlos Evandro em ir aos diretores realmente da Casanha Celesc, mas mais especificamente a Casan hoje já não é mais subordinada à videira, e sim a Chapecó. Digo Chapecó porque a Casan tem 3 superintendências, uma é Chapecó, outra no norte do estado e outra no sul do estado. Então nós estamos vinculados à videira já há uns 3 a 4 anos, embora a Celesc ainda continua subordinada à videira. Obrigado. Obrigado, vereadores. Acho que vamos instituir os pequenos comentários no final, o que vocês acham também? Mais um. Não, assim, eu acho que uma proposta, essa proposta levantada, eu proponho até que nós, conversando com a assessoria jurídica, faz uma proposta inicial dessa carta, vereador. E daí nós estaremos propondo uma data onde que a comissão especial da lei orgânica estará esclarecendo dúvidas para os senhores vereadores, né, desse projeto de lei de mudança. E nesse dia, quem sabe, a gente já passa para as representações dos partidários, né, para que cada uma faça as correções e incluir o que é pertinente. Pode ser feito assim? Senhores vereadores, senhoras e senhores, não havendo oradores inscritos para fazer uso da palavra, agradeço a presença dos visitantes, professor Andreguete, da imprensa, e convoco nobres pares para a próxima reunião ordinária, dia 9 de novembro, a hora regimental, com a ordem do dia anunciada pelo primeiro secretário. Não. Segundo secretário, desculpa. Expediente de palavra livre. Está encerrada a presente sessão.